Shalom! Hoje nós queremos falar sobre o juiz iníquo. Queremos pegar um texto bíblico para trabalhar um tema muito atual, algo que diz respeito à nossa realidade hoje. Vemos ali em Lucas capítulo 18, uma parábola muito atual que nós podemos pegar e fazer algumas aplicações. Essa parábola, embora ela seja sobre buscar perseverança em oração, manter-se firme na oração, é uma parábola também que traz para nós alguns itens, alguns detalhes que servem para a nossa meditação de hoje. Eu quero ler em Lucas 18, os versos de 1 a 5. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, não respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa dela, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ora, quando nós olhamos esse episódio, essa parábola contada por Jesus, ela nos faz refletir sobre um juiz iníquo, um juiz mau caráter. E quais são as características que aparecem aqui desse juiz? Há aqui apenas dois itens que para nós são suficientes para revelar a natureza do caráter desse juiz. Em primeiro lugar, diz que ele não temia Deus. A segunda coisa que fala é que ele não respeitava homem algum, não respeitava as pessoas. Então ele era iníquo porque ele era movido pela sua iniquidade, a sua inclinação para fazer o mal. Isso é iniquidade. Iniquidade é a inclinação natural do ser humano sem Deus para fazer o que é mal, para cometer pecado. Então ele é iníquo nesse sentido, porque ele se deixa levar pela sua inclinação para o mal. Mas o texto diz que ele não temia Deus. E não temer a Deus significa que era alguém que não tinha medo nem respeito para com Deus, para com as coisas de Deus, para com a justiça, com a retidão, com o cuidado das viúvas, dos pobres. E Jesus está falando dentro do contexto daqueles que conheciam a lei, e a lei falava sobre isso. Esse juiz, ele não temia Deus porque ele não tinha consciência, ou pelo menos procurava não desenvolver essa consciência de que um dia teria que prestar contas das suas atitudes. Ou seja, chegaria um momento em que ele teria que prestar contas se ele agiu com fidelidade em justiça ou se ele foi infiel para com a justiça. Mas o texto também diz que ele não respeitava homem algum. Então, não respeitar pessoas revela soberba, orgulho, alguém que se sente acima dos outros, se sente mais importante, mais poderoso, se sentia acima da própria lei, porque afinal de contas, se essa mulher tinha uma demanda, ela tinha um processo em andamento, o papel desse juiz era julgar a causa dela. Não está falando entre pender para o lado dela ou do adversário. Não diz do juiz ter um lado, mas está falando que ele deveria julgar a causa. Mas ele não queria julgar a causa dela. Então isso quer dizer que ele se sentia acima da lei, capaz de ele mesmo decidir se ia julgar, se não ia julgar, se ia aplicar a lei, se não ia aplicar. É mais ou menos como alguns que, sem dizer, mas com atitudes, estão expressando: eu sou a lei, eu é quem mando, eu é quem decido, então a lei sou eu. Esse homem agia exatamente dessa forma. E isso parece muito com a realidade que nós vivemos no nosso tempo. Quando muitas vezes a pessoa que tem capacidade de julgar, de conduzir a lei, de aplicar a lei e de defender o direito daqueles que necessitam, seja eles mais fracos ou poderosos, não importa, mas defender o direito, são pessoas, magistrados, que muitas vezes agem sem temor, se sentem a própria lei, se sentem acima da própria Constituição, desprezam e perseguem aqueles que discordam. E a Bíblia fala sobre isso.
A Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, quando nós olhamos uma parábola como essa, nós podemos encontrar textos preciosos nas Escrituras que vão nos ajudar a entender o que acontece na nossa realidade brasileira e no mundo também, mas que nos faz tomar uma posição, nos chama a um posicionamento como cristãos. Veja que o texto nos diz aqui que aquela mulher, aquela viúva, ela tinha que insistir com aquele juiz. Ou seja, se ela não insistisse, ela não seria atendida. E quando ele decide atender apenas para não ser importunado. O que isso mostra? Que ele estava apenas interessado em si mesmo, em defender os próprios interesses, em defender a sua própria causa e não a causa da justiça. Então, como ele desejava apenas o seu próprio interesse, quando ele decide julgar a causa da viúva, ele só o faz para evitar algo em relação a ele mesmo, não ser importunado. Então, os interesses pessoais dele estavam acima dos interesses da justiça. E muitas vezes isso acontece quando um magistrado começa a assumir posições que na verdade não tem a ver com a justiça, mas tem a ver com os seus próprios interesses, em perseguir aqueles que discordam, daqueles que pensam diferente, daqueles que estão no espectro ideológico partidário diferente. Então, nesse sentido, aquele que detém o poder de julgar acaba assumindo uma postura acima da lei, à parte da lei, para defender apenas os seus próprios interesses, quando não são interesses escusos. A Bíblia traz alguns textos para meditarmos nessa hora, e eu quero chamar a sua atenção para eles. Por exemplo, lá no profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 3, ele diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Está falando do juiz iníquo. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem o mal diligentemente. O príncipe exige condenação e o juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. Uau, isso parece o Brasil de hoje? Porque ele está dizendo aqui, o príncipe, o governante, ele exige uma condenação. O juiz quer contentar o manda-chuva, ele quer contentar o governante, ele quer contentar o príncipe. Então ele aceita o suborno, aceita a pressão e decide então de acordo com a conveniência e não de acordo com a justiça. O grande fala dos maus desejos da sua alma e todos eles urdem uma trama contra aqueles que têm menos voz, menos poder e menos capacidade de se defender. Lá em Levítico capítulo 19, os versos 35 e 36, Deus fala assim, na lei, Deus está dando a Moisés orientação de como o povo deveria se comportar, como deveria ser a nação quando entrasse na terra prometida. E ele diz: não cometereis injustiça no juízo, na vara, no peso ou na medida. Não cometam injustiça no juízo, no julgamento das causas. Não cometam injustiça na vara, no peso, na medida, em nada que vocês fizerem. Se a gente avançar, nós vamos lá para o profeta Isaías, no capítulo 5. E se nós lembrarmos, os 5 primeiros capítulos de Isaías descrevem a degradação moral do povo. No capítulo 6, é quando Isaías tem aquela visão do Senhor assentado no alto sublime trono. E quando Isaías tem aquela visão, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se levanta, ou é levantado pelo Senhor, como um profeta para aquela nação. Mas até o capítulo 5 nós vemos uma degradação moral e espiritual do povo. Então no capítulo 5 de Isaías, no verso 18, a gente vai ler assim: ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Ai dos que ao mal chamam bem, e chamam o bem de mal, que fazem da escuridade a luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso
e ao justo negam a justiça. Uau, esse texto é muito atual, porque ele está dizendo aqui: ai daqueles que chamam o mal de bem, que chamam o bem de mal, pervertem a justiça, mudam a justiça e vão contra aquilo que é direito das pessoas. E ele termina dizendo: por suborno justificam o perverso, e aos justos nega a justiça. Então, mais do que nunca, o texto de Isaías, aqui o profeta está falando para nós nesse tempo, para ficarmos atentos para com aqueles que estão pervertendo a justiça, aqueles que têm se levantado e deveriam ser os defensores da justiça e do juízo e, na verdade, estão indo em sentido contrário. Uma das coisas que nós não podemos perder de vista é que nós estamos vivendo o tempo do fim. E quando nós pensamos tempo do fim, a Bíblia diz que a iniquidade vai ser maior, a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, a ciência vai se multiplicar, enfim, muitas características do fim. Mas uma delas é essa: o mal sendo chamado de bem e o bem sendo chamado de mal. Então a parábola, e voltando lá para Lucas 18, a parábola fala de um juiz que é iníquo. Ele é pervertido no sentido do conceito da justiça, porque ele é aquele que não dá atenção ao direito da viúva, porque o juízo perverso é aquele que persegue inocentes, é aquele que prende inocentes, mas solta bandidos. É aquele que dá oportunidades para aqueles que deveriam estar tolhidos da liberdade, e é aquele que tolhe a liberdade daqueles que deveriam estar livres. Lá em Amós, o livro do profeta Amós, no capítulo 5, o verso de número 7, diz que esses juízes são aqueles que convertem o juízo, a lei, em amargor, que jogam por terra a justiça. Todo fundamento para alguém que age assim é a falta do temor de Deus. Então, se nós queremos avaliar o que tem acontecido com a justiça no Brasil e no mundo hoje, nós temos que olhar na perspectiva da falta do temor de Deus, a falta de consciência de que existe um Deus e de que vamos prestar contas a Deus um dia daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A falta de temor é a falta de consciência de quem é Deus, a sua soberania, o seu poder, o seu domínio, que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, e um dia nós estaremos diante do seu trono e prestaremos contas de tudo. A verdade é que muitas vezes esses que deveriam julgar retamente se esquecem, por exemplo, do Salmo 5, que diz que Deus não se agrada da iniquidade, e com Deus o mal não subsiste, o mal não permanece, porque Deus dará fim a todo mal. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 3, no verso de número 25, Paulo diz assim: quem pratica injustiça receberá em troco a injustiça feita, e não há acepção de pessoas, não há acima da lei, não há aquele que está acima da Constituição, não há aquele que possa dizer eu sou a lei. Então todo aquele que vive na prática da injustiça, que perverte a justiça e que tira o direito do necessitado, esse vai receber como troco o resultado, o fruto da sua própria injustiça. É o que a palavra de Deus está dizendo. Provérbios tem vários textos sobre isso, mas eu quero destacar lá no capítulo 22, o verso de número 8, na Nova Bíblia Viva, que diz assim: quem semeia maldade, colhe a desgraça e será castigado pela sua própria arrogância. Será castigado. Só esses textos aqui já deveriam trazer temor ao coração daqueles que pervertem o juízo. Mas há muitos que mesmo assim não levam em consideração. A grande questão então que se levanta hoje é como nós devemos agir. Como cristãos, qual deve ser a nossa postura em relação ao magistrado iníquo, ao juiz iníquo, àquele que perverte a justiça e o juízo? Qual a posição do cristão em relação a isso? São várias as atitudes que nós podemos pensar, né? E vamos abordar apenas algumas rapidamente, né?
E isso se aplica não apenas a um juiz, mas a qualquer autoridade corrupta, qualquer autoridade iníqua, qualquer autoridade que não tem temor de Deus, que não respeita as pessoas, se aplica a qualquer uma delas. Primeiro, discordância é legítimo. O fato de uma autoridade, ela está pervertendo a lei, está indo contra a lei, fazendo coisas que não devem ser feitas, nós podemos discordar. Uma autoridade tomar decisão errada, nós podemos discordar. Isso é legítimo e isso não é rebelião. A segunda coisa é, nós podemos criticar e podemos protestar. No entanto, crítica e protesto sempre precisam ser com honra, precisa ser respeitoso. E a crítica sempre deve ser em função do fato, da ação e não da pessoa. O grande problema é que quando nós vemos uma autoridade fazendo algo ruim, tomando uma decisão errada e algo condenável, a nossa atitude muitas vezes é apontar o dedo para a pessoa, fazer a crítica à pessoa e não a discordância do fato e a crítica ao fato. E esse é um grande problema. O outro que vem atrelado a isso também se chama murmuração. É ficar murmurando, reclamando daquela situação, daquela autoridade, daquele governo. E toda murmuração é pecado. Se nós olharmos a Bíblia, ela está sempre falando sobre isso. E há muitos textos que revelam que Deus odeia e condena a murmuração, seja ela qual for. A rebelião é outra atitude. Toda rebelião é pecado e é pecado de feitiçaria. E a Bíblia é clara a respeito disso. Então precisamos estar atentos. Qual deve ser a nossa atitude? Primeira grande atitude: ore e abençoe. A Bíblia é clara a respeito disso. Em 1 Timóteo capítulo 2, os versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que quando nós temos um governo, muitas vezes cheio de problemas, que não consegue se acertar, ou um governo com corrupção, ou autoridades iníquas tomando decisões fora da lei, nós podemos entender que isso é resultado de nós, como igreja, estarmos orando pouco ou nada pelas autoridades. Porque ele diz: oremos pelas autoridades para termos uma vida tranquila e mansa. Então honre e respeite pelo que a autoridade representa. Então, nesse caso, lembre-se sempre de Romanos capítulo 13, porque no primeiro verso diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em terceiro lugar, tenha temor, porque existem leis. Nós não podemos combater a violação da lei violando a lei, e precisamos estar sujeitos à lei. Então, se nós fizermos alguma coisa que esteja fora da lei, nós precisamos arcar com as consequências das nossas ações. Então, haja temor. Em quarto lugar, deixa a vingança com Deus. Há coisas que nós não vamos conseguir mudar. Há coisas que nós não veremos a mudança nessa vida, mas nós podemos ter a certeza de que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, verso 7 é claro: o que nós semeamos, a semente que semeamos, vai trazer colheita em algum momento. Mesmo que seja lá no último momento, seja diante do trono de Cristo, e isso determine a eternidade. Apocalipse capítulo 22, os versos 11 e 12, a gente lê assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Ou seja, há momentos que o injusto vai continuar praticando a injustiça, não vai ter mudança. Ele diz: continue o imundo a praticar a imundícia, continue o justo a praticar a justiça. Ou seja, quem está fazendo o que é certo vai continuar fazendo. Continue o santo a santificar-se. E então ele diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então,
em algum momento, ainda que seja naquele momento diante do trono de Cristo, todos prestarão contas. E o iníquo vai prestar conta da sua iniquidade. Então, descanse em Deus. Há coisas que podemos fazer, mas o melhor que podemos fazer é orar, abençoar e deixar a vingança com Deus.